mexer comigo. Tem que mexer com você. Ele já mexe aqui, né? Agora. Então, tudo bem. Então, capítulo 16 de Jeremias. Fala que tem que permanecer sem casar, como um sinal. Vocês não estão dispostos a ler? Eu peço, um ler um versículo e outro, tem outro. Estão dispostos ou não? Aí o irmão Paulo leia o versículo 1 e 2. Jeremias o quê? Jeremias capítulo 16. O irmão Paulo vai ler o versículo 1 e 2. O irmão Daniel lê o 3 e o 4. E o irmão Zé Vicente, se puder, irmão, o 5 e o 6. E o irmão Antônio o 7 e o 8. Eu li o 9 e o 10 depois. Então, Jeremias capítulo 16, versículo 1 e 2, irmão Paulo. Aí vocês vão lendo, vamos terminar, outro começa, vamos seguir a leitura. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Pois assim diz o Senhor acerca dos filhos das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que lhes derem a luz, e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças fatais. Ninguém lamentará por eles, nem serão sepultados, mas serão como o esterco sobre o solo. Serão mortos pela espada e pela fome, e os seus cadáveres servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos na terra, e não serão sepultados, e não os plantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Amém. Não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão a beber um copo de consolação pelo pai ou pela mãe de alguém, e nem entreis na casa do banquete para que assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que neste lugar eu farei cessar diante dos vossos olhos e em vossos dias toda a voz de gozo e toda a voz de alegria, toda a voz de marido e toda a voz de esposa. E acontecerá que quando anunciares a este povo todas estas coisas, dirão-lhe eles: por que falou o Senhor sobre nós este mal tão grande? E que maldade é a nossa, ou que pecado é o nosso que temos cometido contra o Senhor nosso Deus? Irmão Paulo, lia o 11 e o 12. Então lhes responderá: porque vossos pais o deixaram, diz o Senhor,
que se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então aqui nós vemos, os irmãos, o castigo de Deus que Ele deu para aquele povo, porque não obedeceram ao Senhor, foram após de outros deuses. E mais para frente, neste capítulo aqui, até o final, ele vai trazendo que no final da grande tribulação, não vai acontecer essas coisas que aconteceram falando de Israel. Então que fala, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então ele está dizendo que para Jeremias, ao entregar essa profecia, que a profecia veio para Jeremias para ele entregar para as pessoas, entregou para eles, naquele tempo, e está sendo entregue para nós nos dias de hoje. Então ele estava falando aqui, referindo ao passado, por muitos anos antes do povo que tinha acontecido, que falava os pais. Quando a profecia foi entregue pelo Senhor, somente agora ele está relatando a Judá o que foi dito. Foi entregue para Jeremias, então ele está relatando com detalhes. Aí ele fala, não tomarás mulher para ti, nem terás filho nem filha neste lugar. Por que Deus disse que não era para ter não é para tomar a mulher? Então, Deus falando para Jeremias, não tomará mulher, nem filho, nem filhas neste lugar, porque a ira de Deus estava para vir neste lugar. Então, Jeremias, ele viu, ele sabia, porque Deus tinha falado para ele, por causa da ira que estava por vir, que o mandato deles para ele não casar, que ele fala no versículo 2, e nem lamentar, e nem festejar, nem lamentar no versículo 5, nem no versículo 8, nem festejar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, e de suas mães que os derem para a luz, e dos pais que os gerarem nessa terra. Sabe por quê? Normalmente os filhos e as filhas são heranças do pai. São joias preciosas os filhos. Portanto que dizem, se um filho quando morresse, aqui no caso aqui, seria um desastre assombroso. Seria uma catástrofe que ia acontecer no futuro para com eles naquele mundo, naquela época. Então aqui, porque mostrava ao povo de Deus, o próprio povo de Deus, eles mostravam para Deus uma profunda incredulidade. Não cria no Deus deles, no Messias, no Senhor. Então, pura incredulidade, então, que eles tinham. E impiedade, só de tanto que era incrédulo, no que ele estava tão envolvido até o pescoço, na incredulidade. E muitos hoje estão nessa, o mundo está numa situação precária hoje. O mundo está afundado no pecado, que não tem mais solução, a não ser Deus mesmo. Então ele fala assim, depois no quadro, enfermidade dolorosa morrerão, não serão planteados e nem sepultados. Planteado, que não vai ter choro, plântano, vai derramar choro. Não serão, e serão por depósito de lixo, imagina só, esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome. Espada, que eu falo espada, lembra do que? Em guerra, serão consumidos
e os seus corpos servirão para a comida das aves do céu e dos animais da terra. Porque isso vai acontecer também, já aconteceu, e essa é uma profecia que vai acontecer no final da vinda de Cristo, antes da segunda vinda de Cristo. Então ele fala que enfermidade dolorosa significa enfermidade mortífera. E olha, já está acontecendo, ó, essas enfermidades, olha, tanto que está morrendo gente, então, e ninguém percebe, a mão de Deus, está morrendo gente, essa enfermidade é dolorosa, né? Então, mortífera, esse vírus que está correndo, é que fala fome e espada não serão planteados, diz aqui no versículo. Os pais ou seus entes queridos, então eles estariam felizes, fala que felizes pelos filhos que estavam mortos, porque morreu, não tem um costume de dizer, ó, morreu, descansou. Morreu, descansou sim, dessa vida. Quem morre hoje, então ele descansa, o corpo que vai descansar, mas a alma não descansa. Se ela morrer sem Cristo, ela não tem paz, não descansa. Aí que começa o sofrimento. Mas aqui então, fala que os pais iam ficar felizes pelos filhos ter morto, porque a morte traria alívio das dores, do sofrimento e fome. Tem um ditado que diz, morreu, descansou. Fala, nem sepultados. Por que nem sepultados? Vocês imaginam só, me fez lembrar também, se é real, não sei, deve ser, no início da pandemia, uns tempos, você viu de quantos não tinha mais lugar, não tinha mais espaço para enterrar. Tu está contando aqui? Não tinha mais espaço. Na grande tribulação vai acontecer isso. Vai ter tantos mortos que não vai ter sepultamento, não vai ter condições. Então os corpos que é exposto vai ser a grande ceia dos animais, né? Os animais carnívoros que vão comer. Então o caso aqui também, não são sepultados por falta de espaço. Então não tem para um enterro devido. Devido o quê? O que os babilônios, eles rodeavam as cidades, os inimigos. Então, aqui fala, porque assim diz o Senhor, versículo 5, não entres em casa onde há luto, e nem vás a lamentar. Então, fala, nem entre em casa onde há luto, onde morreu gente, não vai chorar ainda não vai, porque não vai resolver nada, e nem os console. Vocês imaginam só? Porque quem é esse eu que está falando aqui? É o Senhor. Deus está falando para Jeremias, ó, eu tirei a minha paz deste povo. Eu tirei, tirou a paz, virou em tudo sofrimento. Então tirei a paz deste povo, diz, né, o Senhor. A minha misericórdia e compaixão, a minha benignidade eu tirei. A casa onde há luto significa a casa onde há choro. Isto tudo mostra, indica o horror extensivo que iria acontecer. Porque fala assim, porque eu tirei a minha paz deste povo. Ele diz, eu tirei a paz deste povo. E Deus não está acontecendo agora? Deus está tirando a paz do povo. Uma preocupação tanto com isso. Deus tirou a paz do povo, diz o Senhor. Então, que o Senhor tinha protegido eles. Tinha protegido, mas agora Ele permitirá que os babilônios lutarão contra eles e terão êxito. E vão vencer, vão ter sucesso. O povo mostrava a rebeldia a Deus. Então o povo mostra, e hoje também o povo mostra muita rebeldia a Deus. O culto deles aos ídolos, e hoje está acontecendo também, cultos aos ídolos. A maioria do mundo hoje presta cultos aos ídolos. Né? Então, porque eram idólatras, por isso veio de Deus o juízo sobre eles, sobre esse povo. Então, aqui ele fala, e morrerão, no versículo 6, nesta terra, grandes e pequenos.
e não serão sepultados. Quer dizer que todo tem culpa. Deus quando vai castigar todos, como aconteceu nos dias de Noé, morreu grandes e pequenos. E no dia do juízo isso vai aparecer grandes e pequenos. Vai ser, não tem, porque é anjinho, porque é inocente, não. Nem que não provou o pecado de um adulto, mas já nasceu um pecado original. O que condena, como que entrou o pecado no mundo? Entrou a morte no mundo? Pelo pecado original. Todo nasce condenado, seja grande ou seja pequeno. Todos, se morrer sem Cristo, sem um novo nascimento, não tem solução. Então aqui falei, morrerão nesta terra, grandes e pequenos, e não serão sepultados, nem não chorarão, nem se arranharão, nem se raparão os cabelos da cabeça por eles. Olha, não adianta prantear, não adianta jejuar, não adianta se arranhar, nada. Então, grandes e pequenos, significa que ninguém se escapará, nenhum. E além disso, nada de pranto e lamento pelos mortos seria praticado devido que tantos queriam morrer, imagina só, por não se arrepender. Então Deus exige arrependimento, arrepende. Se o homem morrer a partir deste mundo sem o arrependimento, sem o novo nascimento, aí não adianta choro, não adianta lamentar. Nem por eles será partido o pão para consolá-los por causa dos seus mortos. Porque no velório, você lembra que no velório, então partia pão para consolar as pessoas, estou chorando, estou triste, não dava um café, né? E naquele tempo, quando nós íamos nos velórios, que até nas casas, nós tínhamos um receio, não sei se os irmãos tinha isso também, quando a gente ia no velório, morria tudo lá nas casas, saiu o café assim, eu tinha um receio, né, de beber um café, agora que tem o defunto, tudo assim, né? Era aquele tempo, ficava tudo sentado de volta fora da casa, tudo, né? Tudo lamentando, né? Então, nem por ele será partido o pão para consolá-lo por causa dos mortos, nem darei de beber no copo de consolações pelo pai ou pela mãe de alguém. Não é fácil. E também não entres em casa de banquete para te assentares com eles, a comer ou beber. Então, no momento de crise, olha, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro convertido, ele tem que ser uma testemunha pessoal. Ele tem que ser uma testemunha vivo. Sabe, uma testemunha assim, pessoal, que a pessoa vê, não é uma testemunha oculta. Tem muitas testemunhas ocultas, assim. Às vezes está uma multidão de gente assim, tem uma testemunha oculta, ela não se revelou, ela não se manifestou. Não fala, eu sou uma testemunha de Cristo, eu sou um cristão, então tem que ser uma testemunha pessoal, para Deus. Então, Deus vê. Deus já sabe o nosso íntimo, mas é um testemunho em favor a Ele, em testemunhar a Deus. Então, por isso, e deste modo fará o melhor para que possa ajudar o seu próximo. Se você fazer uma testemunha pessoal, você trazer um consolo que vem lá do alto, e a gente tem o hábito de falar, eu sei o que está sentindo. A gente ia falar assim, eu falo assim, eu imagino uma pala ideia, porque quem não passou por nada nem imagina. Hoje eu imagino, eu já sei o que é sofrer a perda de um pai, de um ente querido, da mãe, de uma irmã, de irmãos. A gente já sabe que foi, né? Então não é fácil, né? Então, e agora que eu estava aqui, lógico, meu pai, eu estava lá, junto lá, né? Então você sabe o que é. Então aí uma testemunha pessoal, você chega. Então, consolo, né? Então por isso que ele disse. Então, aí
você passa a ajudar o próximo que perece, que está sofrendo. Às vezes uma palavra de conforto ajuda mais que uma ajuda assim, literal, uma coisa concreta, né? Uma coisa que se faz. A ação de Jeremias de se retirar e de não se simpatizar com esses compatriotas dele, e nem os seus prazeres, fazia parte do anúncio que ia acontecer, que estava por vir. Por isso que foi falado para ele que eles foram obrigados a escutar. Então Deus falou para o profeta Jeremias: fala, não teme, fala ainda com voz alta, fala, porque eles são obrigados a escutar, precisam ouvir. Se fosse esperar a pessoa ouvir pela vontade dele, não, você vai pregar para a multidão, você vai pregar. Agora você não vai obrigar uma pessoa assim, né? Você vai me ouvir agora falar. Ele não quer ouvir, paciência. Às vezes necessita. Mas se Deus mandou Jeremias, vai, fala para a multidão. Então nós estamos aqui nesse mundo, Deus tirou nós das trevas, que é para nós falarmos para as pessoas que estão ouvindo, e no caso aqui que está assistindo também, não vou falar o nome, tem vários aqui, né, parte da família daqui também, né? Então aqui, mas eles recusaram a ouvir, recusaram, não creram, e não quiseram dar ouvido para Jeremias, que Jeremias estava falando da condenação, a condenação anunciada contra eles. Vocês imaginam só, é até difícil para a pessoa pregar. É difícil você pregar para a pessoa, você vai falar direto para a pessoa, não está no sentido carnal. Você vai anunciar para a pessoa, que a pessoa se não converter, ela vai para o inferno. Às vezes o pregador precisa ser claro, às vezes ele poupa um pouco de falar essa palavra, mas deve falar: olha, a condenação está sendo anunciada para vocês. Se eles aceitassem, na realidade, Deus retira, Deus perdoa, mas num certo sentido ainda, eles não creram. E esta condenação, e este anúncio de Jeremias, que Deus deu para Jeremias, você pensa que está de pé, essa promessa ainda está em pé. Vai indo desse mundo, acompanhando, vai vivendo, um dia vai chegar, que está nos dias atuais, um dia vai chegar até na volta de Cristo. Isso só vai acessar quando Jesus vier. 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha bem, assim disse o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o capitão dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que neste lugar eu farei cessar. Deus falou o lugar, Jeremias falando. Cessar diante dos vossos olhos. Vocês vão ver, vocês vão presenciar, e os vossos dias, toda a voz de gozo, de prazer, de alegria, e toda a voz de alegria, toda a voz de marido, e a voz de esposa. Quando Jeremias entregou esta profecia, Jerusalém ela estava em uma época de grande prosperidade, grande conforto, sabe? Estava orgulhosa. E assim o mundo hoje. A voz de juízo que diz aqui que lhe parecia como um som estranho. Você vai falar as coisas, né? Pregar para as pessoas, parece um som estranho. Que o senhor está falando? Será que eu estou ouvindo é verdade? Será que a Bíblia é verdade? Será que a Bíblia, podemos acreditar na Bíblia? Temos que não acreditam na Bíblia. Acredita com as partes que interessam, né? Como que eu estou sofrendo com a Jó, nem imagino o que é que está falando.
Eu sou para Tomé, tem que ver para crer. Não é isso? Então fala. Ah, Pedrão, manda chuva. Olha para vocês verem. Tiram isso das coisas da Bíblia, distorcida. O Pedro está com a chave. Ele não é. Foi dada a chave. O Pedro, sabe qual é a chave? Qual que é a chave? Eu vou ter aí a chave do reino. O Evangelho. A palavra do Evangelho que é a chave. É ele está com a chave. Eu estou com a chave. Que a chave que eu tenho é o Evangelho, a boas notícias. Eu entrego, ela que abre as portas do céu. Não é Pedro. Pedro não abria as portas. O que ele tinha para falar, o que ele tinha em mãos. O Evangelho das boas notícias, a boas novas. Então, seria uma voz, parece uma voz de gozo que está falando. E a voz agora de gozo vai converter em voz de tristeza. Tinha um som amargo, a sua voz de alegria. Era um som amargo, uma voz amarga, bem amarga. O 10. E acontecerá que quando anunciares a este povo todas estas coisas, dirão-lhe eles, Então, Deus falando para Jeremias, quando você anunciar, eles vão dizer isso. Por que falou o Senhor sobre nós este mal tão grande? Então eles perguntaram, por quê? Por quê? Aí vem a resposta. E que maldade é a nossa, ou que pecado é o nosso que temos cometido contra o Senhor nosso Deus? Estava tão ingênuos, tão ignorante, ou fazendo mal, prejudicando, ofendendo a Deus, não é perguntando. Isso é a mesma coisa que uma pessoa te faz uma pergunta. Na pergunta, eu lembrei agora algo. Tinha um vizinho que o Daniel conheceu, o Mané Strube, não devia nem ter falado o nome, agora já foi. Então ele deu carona, tinha um zelo pro carro dele, né? Porta que nem porta de geladeira, que fechava bem, né? Ele deu carona com um rapaz, um homem, que ele foi para Garça. Ele não gostava sempre ele pegar a porta e fechar, né? Que eles faziam com o braço, né? O rapaz bateu uma porta assim, né? Pum! A porta com força. Olhou. Será que fechou? Isso que ele ficou, puxou a porta, como é que atravessa a porta? Será que fechou? Achou que fez um mal, ainda perguntando, será que fechou? Então é isso. Mas isso foi real, né? O que aconteceu, o que ele disse. Então nós vemos aqui, quando faz um mal aqui, que mal que nós fizemos? Então nesta passagem aqui aprendemos que o pecado, ele entorpece a consciência, ele enfraquece a consciência, ele deixa a consciência, interrompe a consciência, deixa a consciência fraca, fica assim como anestesiada a consciência. O pecado, quando ele entra na consciência, a pessoa não tem consciência, ele acha que está certo, ele acha que não está fazendo mal. Aí então ele dirá, aí no versículo 11 fala, então ele dirá: porque os vossos pais me abandonaram, diz o Senhor, e andaram após Deus estranho, e o serviram, e a ele se prostraram, e me abandonaram, e não guardaram a minha lei. Então Deus falou, parece que não é nada, parece. Se você largar de servir a Deus para servir outro Deus, isso é uma ofensa grave perante Deus. A idolatria, se adorar, amar, ir atrás de outros deuses pagãos, Deus feito mão de homens, ou homens mesmo. Então, a Sagrada Escritura proclama o fato de que a taça do juízo estava sendo cheia desde um longo período de tempo, já vinha, e está ainda, está bem, está enchendo. Deus, duas vezes neste versículo, o Senhor diz: me abandonaram. Ele enfatizou bem, me abandonaram. É muito perigoso hoje um cristão, um filho de Deus, abandonar a casa de Deus, sair da casa do Pai. Acontece com o filho pródigo. Acontece com o filho pródigo. Que lá ele fala assim, quando ele caiu no pensamento, primeiro ele viu, né? Primeiro ele confessou,
pequei contra Deus, depois contra o Pai. A pessoa deixa o culto, deixa a igreja somos nós, um grupo. Você sai lá do meio, fica revoltado quanto aqueles irmãos que não tem nada, que tem boa intenção, que está tudo servindo a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 12 ele fala assim: e vós tendes feito, olha, depois ele fala, e vós tendes feito pior. Sempre quando você vai seguir a outro, você faz pior. Se outro errou, ofendeu a Deus, os antepassados, os filhos, vai fazer pior do que os pais. Além de aprender aquilo, copiar aquilo, ele faz pior. Então ele fala assim: e vós tendes feito pior do que vossos pais, falou aqui, ó, porque eis que vós caminhaste, cada um segundo a imaginação do seu coração mau, e não me deram ouvidos. Olha bem, que povo, meus irmãos, o povo desde aquele tempo, e vem hoje, tão maus, que ele falou aqui, que foram os vossos pais, e vós tem feito pior. Então, mesmo depois de lhe haver mostrado repetidas vezes o seu pecado, com rogos contínuos por arrependimento, pediu, os profetas falando, o profeta arrepende, abandona o pecado. Judá firmemente recusava a render-se ao Senhor. Então, outro dia, se Deus permitir, continua no versículo 13. Então vamos ficar, que nós já sabemos, os irmãos, nós estamos muito cientes das coisas, o certo e o errado. E quanto mais a gente aprendemos, conhecer mais a Deus, mais responsável que somos, de que um que está começando. Nós sabemos, a mão de Deus vem. A gente vê muitos irmãos pagando caro por abandonar a Deus. Quando abandona a igreja, abandona primeiro a Cristo, o cabeça da igreja. Não está fazendo para nós, não está fazendo para Ele. Amém? Que nós vamos cantar? Que possamos estar à noite aqui novamente para servir a Deus. Aquele fala, meu divino protetor, que número que ele é? Vocês já lembram? Não é. Meu divino protetor. Hã? Acham ele aí e eles falam. 326. Vamos lá. Olha aqui, irmão, ó. Você vai virar para cá. Meu divino protetor. O irmão tem que ficar mais um pouquinho comprido. Quero
Até a noite, se Deus permitir, né?